sempre tratando com Deus. O povo de Deus no Velho Testamento, antes de Cristo, tratava com Deus todos os seus momentos de vida. Percebemos isso pelo livro de Salmos. No livro de Salmos vamos encontrar o povo de Deus se dirigindo ao Senhor nos momentos de vitória, nos momentos de derrota, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, sempre tratando com Deus. E assim deve ser em nossas vidas. Vamos hoje ler, meditar no Salmo 13. Salmo número 13. E esta é a porção da palavra de Deus para nós, mas antes vamos recordar um verso que temos destacado no livro de Salmos, que fala dessa nossa dependência de Deus em todos os momentos. Salmo 119, verso 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos dizer juntos este verso: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em todos os momentos, a presença e a palavra do Senhor é o que nos conduz. Salmo 13. Angustiante demora. Salmo 13, angustiante demora. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos recebê-la com alegria e coração aberto. Diz assim o Salmo: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Mais uma vez a palavra do Senhor, verso 1. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ouvimos a palavra do Senhor. Uma peça teatral que foi considerada uma das principais do século passado, tinha por nome Esperando Godot. Foi escrito por um homem da Irlanda chamado Samuel Beckett. E a peça era simples, mas marcou época. Esperando Godot. Dois personagens, Vladimir e Estragon, estão ali numa encruzilhada e o diálogo deles revelam que eles esperam por alguém chamado Godot. E aí, o diálogo todo deles é sobre coisas diversas e volta a um assunto. Será que Godot vem, não vem? Quando que ele chega, etc. E assim vai. O tempo sendo preenchido com diálogos deles. E chega mais ao fim do dia, Godot não veio, e surge um garoto que informa a eles, olha, Godot não vem hoje, virá amanhã.
E os dois permanecem na encruzilhada e lá estão no dia seguinte. E novamente esperando Godot, e assim vai o dia todo, e eles conversam, e o dia passa e Godot não chega. Surge o garoto novamente e diz: olha, ele não vem hoje também, mas ele vem amanhã. E assim encerra a peça. Godot, aguardado e aguardado, não veio. A experiência do salmista aqui é num sentido parecido com esta peça, mas num sentido é bem diferente quando nós olhamos o salmo. Nós temos aqui o salmista vivendo um drama da demora, do aguardar e a demora daquilo que não vem. E o salmo é sobre esta angústia da demora. E a palavra de Deus nesse salmo fala ao seu coração: trate a angústia da demora. Talvez você diria: eu estou vivendo isso agora. Estou aguardando, mas não vem a resposta que eu preciso. Talvez você já passou, no futuro vai passar. Quando isso chegar, ou se você está vivendo esse momento, trate. Há uma forma de tratar a angústia da demora. Aqui está o salmista vivendo um momento assim. Fica muito óbvio isso quando nós lemos o salmo, não é mesmo? Trate a angústia da demora na adversidade persistente. Encontramos o salmista aqui numa situação de adversidade, de contrariedade, e uma adversidade persistente. Não um segundo, não um minuto, nem uma hora, mas um tempo delongado. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? A pergunta dele. Inimigo, situação adversa, situação difícil, contrariedade. E a pergunta dele é: até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? E aí então está essa situação que persiste, situação desagradável que não vai embora. Ele vai dizer: os meus adversários festejarão o meu fracasso. De novo, adversários, inimigo, adversários. Há uma adversidade, há uma oposição, há um incômodo, há uma dor até persistente. Está muito presente. O salmista está enfrentando o que ele não queria enfrentar se pudesse escolher. Algo que é realmente desagradável. Há uma angústia da demora diante dessa adversidade que persiste, não vai embora, e a resposta que ele precisa da parte de Deus não chega. O inimigo nós não sabemos o que é ou quem é desconhecido. Talvez alguém pessoal, isto é uma pessoa apenas, talvez não. Uma situação político-social, se Davi, o rei Davi, é o autor, como se entende, então talvez uma situação ali político-social. Poderia ser também um plural de pessoas, isto é, alguns inimigos, mas a verdade é que ele tem esse inimigo, nós o desconhecemos, mas há um inimigo. E nós conhecemos as situações onde nós temos inimigos. Talvez algo pessoal, mas talvez também algo que não é pessoal, não é uma pessoa necessariamente, mas uma situação inimiga. Uma condição que se opõe a nós, uma diversidade de circunstâncias. E aí, quando isso acontece conosco, como aconteceu com o salmista, o que se dá na intimidade? Desespero, inconformação, ansiedade, e até nos desestabilizamos tantas vezes. Enfim, na adversidade persistente surge uma angústia da demora, porque nós queremos, precisamos, clamamos por uma resolução, uma resposta de Deus, e é difícil a demora e se torna angustiante. É preciso tratar então a angústia da demora na adversidade persistente, e precisamos tratar porque nesta angústia nós experimentamos uma situação onde a resposta é tardia. A resposta que nós queremos de Deus para o que estamos vivendo não vem. Ela se adia, vai sendo colocada para frente, não chega no dia que nós queremos.
A resposta tardia pede e exige que nós saibamos tratar a angústia da demora. Olha para mim, diz ele, orando a Deus, olha para mim e responde, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Isto é, o Senhor não responde, a resposta não vem. Até quando, Senhor? O Senhor não responde, eu vou acabar no sono da morte. A resposta é tardia, ela se delonga, ela demora, ela é adiada, e os meus inimigos dirão, eu venci. A situação dele realmente é uma situação opressora e de dores. E é interessante ver até nessa resposta tardia a intensificação da retórica dele na forma poética do Salmo. Há um até quando em relação a Deus, então um até quando teológico. Até quando esquecerás de mim? Esconderás de mim o teu rosto, Senhor. Mas há também uma intensificação que vai para o lado pessoal. Até quando eu terei inquietações no meu íntimo, dentro de mim? E aí ainda há uma dimensão social nessa intensificação das perguntas, da retórica dele. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Isto é, envolvendo ele e os outros. A resposta que não vem, e então até quando, até quando e até quando? A resposta é tardia, a resposta se demora, Deus se torna como que ausente. Na semana passada falamos sobre um assunto tratado pelos teólogos, desde lá de Martim Lutero já foi tratado, a questão daquilo que eles chamam no latim Deo absconditus, o Deus escondido, E um texto bíblico que é muito usado quando se debate essa experiência de quando nos parece que Deus está se escondendo, é Isaías 45:15, que diz: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, o Salvador. O profeta Isaías, quando fala isto, ele fala porque situações difíceis aconteceram que não fizeram sentido, mas agora entendeu-se a situação, o que é que Deus estava fazendo. Por isso ele tem esta expressão, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, isto é, o Senhor se esconde, nós não víamos, mas o Senhor estava lá. Então o Senhor estava lá, nós não víamos, então Deus estava escondido, mas estava lá, estava presente. A resposta tardia não é uma experiência nova se você está vivendo isto. O salmista estava vivendo séculos antes de Cristo. Vemos Isaías cantando sobre isso. Os pensadores cristãos têm debatido e falado sobre esses momentos quando Deus parece estar totalmente escondido, e eles colocam o Deus escondido em contraposição ao Deus revelado, isto é, aqueles momentos quando nós vemos a resposta de Deus, a presença de Deus é muito clara, em contraposição a momentos quando Deus parece que está totalmente ausente ou está se escondendo de nós. É um momento quando nós então temos uma percepção de que a resposta está muito tardia, porque ela não vem, nós não vemos a ação de Deus. E aí a angústia dessa demora chega. É preciso tratar essa angústia da demora. E o salmista trata a angústia da demora com uma abordagem muito franca, uma abordagem muito honesta, muito sincera, muito aberta, muito transparente. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? É uma oração que me parece não ser estranha. Você ora assim? Você já orou assim? Deve se perguntar a Deus até quando? Deve se abafar a angústia diante de Deus? Quão honesto posso eu ser com Deus? Aí está o salmista abrindo o coração diante de Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando se esquecerás de mim? Até quando o meu inimigo vai triunfar sobre mim?
uma abordagem franca. Na presença de Deus, nós podemos abrir o nosso coração. Nós não temos aprendido isto e, pelo contrário, nós temos uma atitude muito comum de nos refrear e abafar e não nos derramar na presença de Deus. Agora é importante notar o que o salmista está fazendo e o que ele não está fazendo. O salmista não ordenou a Deus nada. Não é isto que ele está fazendo quando pensamos na abordagem franca. O salmista não impôs nada a Deus. O Senhor tem que fazer isto agora. Ele de forma nenhuma está caminhando aí no pensamento muito comum, em alguns âmbitos evangélicos, que ensinam a se declarar as coisas e Deus tem que fazer o que nós queremos. Não, ele não ordena nada a Deus, ele não impõe nada a Deus, ele também não recusou a situação. Outro ensino muito difundido em certos âmbitos evangélicos: Senhor, eu declaro e recuso tal coisa, como se isso fosse mudar qualquer circunstância. O salmista não recusou nada. O salmista também não rompeu com Deus. O salmista está de forma muito franca em comunhão com seu Deus. Até quando, Senhor? É o Senhor que nós temos que levar, então, a nossa angústia da demora, a angústia que oprime o nosso íntimo, o nosso ser, o nosso coração. O que o salmista faz? O salmista descreve plenamente a sua situação que está vivendo e descreve, abre a Deus, desnuda diante de Deus a situação da sua alma. Até quando terei inquietações aqui dentro, Senhor? Para onde ir com aquilo que está nos oprimindo aqui dentro? A presença de Deus. Ir para a presença de Deus e abrir e falar com Ele, tratar com Ele abertamente, algo que nós precisamos aprender como forma de tratar a nossa angústia da demora, quando a demora está na nossa experiência de vida. Aqui está a abordagem franca do salmista, muito franca. Trate a angústia da demora, de você estar experimentando um momento quando você sente que naquilo que você está vivendo, Deus está demorando, parece que Ele está atrasado, ou você já viveu, ou se vai viver no futuro. Aprenda a tratar a angústia da demora com o salmista, com esta abordagem franca. Leve o seu coração, leve tudo que está passando, o seu drama intimista, e abra diante de Deus. Pergunte a Deus. O pai quer ouvir aquilo que vai no coração do filho e da filha. O pai quer ouvir. O pai carnal quer ouvir o que vai se passando com seu filho. O que ele vai fazer é algo que ele vai fazer dentro da sabedoria dele, no momento que ele sabe apropriado. Mas ele quer ouvir. Assim é com Deus também. Trate a angústia da demora com aliança transformadora. É isso que o salmista faz aqui. Se você prestou atenção realmente no Salmo, você notou um contraste aqui muito grande entre versos 3 e 4 e versos 5 e 6. Versos 3 e 4 e 5 e 6 se chocam. Porque no verso 3 e 4 ele diz: olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte e os meus inimigos festejarão e dirão, eu venci. Versos 3 e 4 apresentam uma situação dramática, trágica. É uma situação que é difícil. Olha para mim e responde, eu dormirei o sono da morte. Mas em seguida, versos 5 e 6 vão dizer o quê? Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Como podemos ver dois pensamentos tão opostos e diferentes? Em um momento, contempla a possibilidade de dormir o sono da morte até diante da demora, da resposta e da angústia que ele vive, da adversidade.
No momento seguinte, ele diz: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. O que é que levou a essa mudança? Ou o que é que permitiu ele ir dos versos 3 e 4, onde fala até do sono da morte, para uma confissão tremenda de fé que acontece nos versos 5 e 6? O que é que aconteceu? Bem, não houve nenhuma revelação. É que depois de ele terminar versos 3 e 4, Deus disse a ele: olha, tudo vai ser resolvido assim, assim amanhã. Não houve nenhuma revelação. Ou então, depois dos versos 3 e 4, poderíamos considerar, surgiu uma resolução. Está resolvido o problema. A adversidade foi embora. Não houve resolução. Versos 3 e 4 fala da possibilidade de dormir o sono da morte. E isso permanece. Entre os versos 3 e 4, 5 e 6, isso não muda. O que houve? Houve uma mudança de perspectiva. Surgiu uma fé renovada no Deus que se importa. Surgiu uma fé renovada no Deus que se importa. Surgiu a visão do Deus da aliança, do Deus do pacto. A grande verdade de que nosso Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus pactual, aliancista. E o salmista, então, depois de considerar a sua diversidade e até de forma muito franca e na angústia da resposta tardia que não vem, ele passa a contemplar e considerar a aliança transformadora, esse Deus da aliança, e esta aliança, quando considerada, que transforma. Ele foca na aliança. Nesses versos 5 e 6, nós vamos encontrar ele primeiro falando no presente: confio em teu amor. E aí nós temos já a aliança, o Deus da aliança se manifestando, porque ele usa a palavra amor, e a palavra amor no Velho Testamento, a palavra que é usada aqui, que aparece nos Salmos tantas vezes, é a palavra que se refere ao amor de Deus, o amor fiel, infalível, o amor que não vai embora e que não muda. Confio no teu amor. É o amor que só Deus tem. Nós temos nossas experiências de amor, mas o nosso amor é pequeno, é imperfeito e até falha tantas vezes e até acaba, dizem alguns. Mas o amor de Deus recede, esse é o termo que ele usa no hebraico, e é um termo técnico até difícil de tradução, muitas vezes traduzido com duas palavras como amor fiel, às vezes amor leal, para se referir a este amor de Deus, que é o amor pactual. Jesus Cristo vai refletir isto quando na ceia do Senhor, ele toma o cálice e fala: este é meu cálice da nova aliança, o novo pacto. Este amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, este pacto que Deus faz em Cristo conosco, que é um pacto de um amor que não falha e nunca falhará. Então, no momento presente, ele diz: eu confio no teu amor. Mas ele volta-se para a aliança também num foco no passado. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Se agora eu atravesso a adversidade, é verdade também que eu já vi tantas vezes a mão de Deus trabalhando em minha vida. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Faz toda a diferença quando nós olhamos isto. Mas é importante notar que ele diz: quero cantar ao Senhor. E aqui Senhor está no lugar, Senhor, do nome de Deus. No Velho Testamento, Yahvé, ou Javé, o nome de Deus, que era o nome de Deus para se referir ao Deus do pacto, o Deus que fez um pacto com o povo de Israel. E esse Deus que nós conhecemos no pacto em Jesus Cristo, que eu já mencionei, através da morte de Cristo na cruz. Quero cantar a Yahvé, o Senhor,
pelo bem que me tem feito. Então, o amor leal, que é este amor de Deus pactuado com o seu povo. E esse Deus, Yahvé, que é o Deus que pactua com o seu povo. E então ele olha para o futuro: quero exultar em tua salvação. A salvação do Senhor, que não falha. Jesus é um nome que quer dizer que Yahvé salva. Deus é Salvador. É o Deus que nos salva, e conhecemos isso em Jesus Cristo. Através da morte de Cristo na cruz, Deus resgata a mim e a você dos nossos pecados, do nosso rompimento dele, e Deus nos perdoa e nos traz para si mesmo eternamente. Ele entra num pacto de amor fiel, leal em Cristo Jesus, o Deus de Yahvé. Ele entra conosco neste pacto da sua salvação. Então o salmista agora foca na aliança, ele foca além e acima do momento e da condição que ele está vivendo. Muda o foco dele. É isto que muda tudo aqui entre versos 3 e 4 e versos 5 e 6. Esse contraste acontece porque, partindo da situação desoladora do versos 3 e 4, onde ele fala sobre o sono da morte, ele passa para afirmativas de fé e segurança. Ele entra com a aliança transformadora, tremendo impacto causado pela visão da aliança. E não entendemos o momento, parece que Deus está escondido, mas Ele está pactuado conosco e Ele não vai nos deixar, seremos dele eternamente. O que é que o Salmo, então, nos ensina? O que é que ele nos fala? Bem, diante da angústia, da demora, nós temos duas alternativas e só duas apenas. Ou nós ficamos com a aliança, o Deus da aliança, o Deus do amor leal, ou nós, ao vermos a situação que se demora e começa a nos angustiar, ou nós vamos para esse Deus da aliança, ou nós, se não formos a Ele, ou nós vamos para o nada. Não há para onde se tornar. E vamos ficar entregues apenas a este momento onde a resolução demora, e esse momento e essa demora serão donos da situação. Não há nenhuma esperança a não ser esperar o pior. O Salmo nos ensina a ficar com o caminho superior. Não o caminho desesperador do nada, mas ficar com Deus da aliança, o Deus pactuado conosco em Jesus Cristo, que diz que nós somos dele para sempre e que a salvação é nossa. E mais, o Salmo nos aponta para este agente transformador. O Salmo é sobre o que, finalmente, nos versos 5 e 6? É sobre confiar. Confiar não em nós mesmos, não nos nossos recursos, mas confiar no Deus que é pactuado conosco em Jesus Cristo. Ele canta, diz aqui ele, eu vou cantar o quê? O que é que ele vai cantar? Ele diz, eu vou cantar ao Senhor, a Yahvé, pelo bem que me tem feito. É um cântico de afirmação de fé e não de derrota. No meio das nossas lutas, enquanto nós temos que esperar e a demora acontece, devemos estar cantando ao Senhor, lembrando o que Ele já tem feito por nós em outras vezes. O agente transformador do confiar. O que mudou tudo não foi uma resolução. A demora continua, mas agora ele tem o cântico da fé e da confiança. E o Salmo nos ensina a tratar com Deus a nossa demora ou a demora que estamos experimentando. Tratar com Deus com franqueza. Franqueza é o caminho para o crente. Irmos ao Senhor e expressarmos
as nossas inquietações. Senhor, está demorando. O que acontece? Porque nós podemos ir ao Pai e abrir o nosso coração ali, derramar sobre Ele todas as nossas questões. E tratar com Deus assim, fará brotar as verdades eternas. Quando nós, como o salmista faz, entramos no diálogo com Deus em oração franca, e Ele começa, ou se nós começarmos também a falar com Deus de tudo como está se passando, como nós estamos vendo, o que está acontecendo dentro de nós, e nós vamos falando com Deus e conversando, e conforme isso vai acontecendo, nós começamos a ganhar um novo foco, como o salmista acabou ganhando, dos versos 5 e 6. O dialogar com Deus haverá de nos fortalecer e fazer brotar em nós a perspectiva eterna, as verdades eternas, a verdade da aliança do Deus que está sobre todas as situações, mesmo aquelas que se delongam e nós não entendemos. Quando nós entramos nesse tratar com Deus e de forma honesta conversar com Ele, aos poucos Ele trabalha o nosso coração. As verdades da aliança de que em Cristo nós temos a salvação, isto é, fomos resgatados para Ele eternamente. E Ele então traz ao nosso coração a esperança que é maior do que qualquer circunstância, maior do que qualquer tempo delongado de aguardo. E então, mesmo que não haja resolução, acima da situação que se delonga, começa a pairar sobre nós a verdade da salvação, da esperança do Deus pactuado conosco em Jesus Cristo. Trate a angústia da demora. Há uma forma de tratar, é possível tratar, o salmista tratou. Ela existe, a demora existe. E porque ela se delonga, ela pode ser angustiante. Mas não é verdade que não temos como lidar com isso. Nós, como crentes em Jesus Cristo, tendo sido amados por Deus no amor pactual e eterno, nós podemos tratar o nosso íntimo e nossa questão e angústia íntima com Deus e podemos ouvir aquilo que nos dá esperança, que nos dá força, que nos dá direção, verdades eternas do Deus que nos salvou e que nos terá para Ele eternamente, seja qual for a circunstância que vivemos. O salmista, então, mais uma vez, termina: eu, porém, depois de tudo que ele disse, porém, entretanto, eu, diante de tudo isso, de uma forma diferente e adversa, eu confio em teu amor. E aí nós temos esta conjunção, porém, que nós usamos para apresentar uma ideia adversa, diferente do que tinha sido dito até o momento. E assim se dá com o salmista. Até quando dormirei o sono da morte? Porém, tratando com Deus, uma outra perspectiva surge. Porém, eu confio em teu amor, o amor leal e fiel, o amor pactual. O meu coração exulta na tua salvação. Salvação esta que é eterna e nunca será cancelada. Eu, porém, quero cantar ao Senhor, a Yahvé, o Deus do pacto, pelo bem que Ele me tem feito. Oremos. Ó Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações, nos edifica nela nesta noite. Nós sabemos e o Senhor sabe melhor das nossas inquietações enquanto atravessamos um mundo
de adversidades e contratempos. E como constantemente nos angustiamos, vivendo neste mundo das demoras, das incertezas, como nós nos angustiamos e precisamos, Senhor, de saber que o Senhor nos tem em Cristo de uma forma selada, fechada e pactuada para todo sempre. E que acima de toda condição e circunstâncias e momentos, permanece eternamente a verdade de que o Senhor é um Deus que tem nos tomado para Ti, mesmo para todo sempre. Que essas verdades estejam sempre diante de nós, ensina-nos a tratar o nosso coração diante da angústia, da demora, enquanto as coisas não vão como nós gostaríamos que fossem, mas que possamos estar sempre ali, firmados, embasados na verdade do Teu pacto e aliança conosco, no Teu grande amor em Cristo para todo sempre. Firma-nos e sustenta-nos, Senhor, nesse fundamento. É a nossa oração em Cristo. Amém e amém.